sobre os pulmões. Os pulmões são órgãos localizados dentro do tórax e são responsáveis pela respiração. Sua principal função é captar o oxigênio do ar e eliminar o gás carbônico produzido pelo organismo. Eles ficam ao lado do coração e são protegidos pela caixa torácica. O pulmão direito é maior e possui 3 lobos: superior, médio e inferior. O pulmão esquerdo é um pouco menor, pois divide espaço com o coração, possuindo apenas 2 lobos, superior e inferior. Cada pulmão possui uma parte superior chamada ápice e uma base apoiada sobre o diafragma, músculo muito importante para a respiração. Além disso, os pulmões são revestidos por membranas chamadas pleuras. Entre elas, existe um líquido que diminui o atrito e facilita os movimentos respiratórios. Internamente, os pulmões possuem uma série de ramificações chamadas brônquios e bronquíolos, que levam o ar até as regiões cada vez menores. Essa organização permite que o ar chegue de forma eficiente a todas as partes do pulmão. Oi pessoal, meu nome é Sara, eu vou falar dos pulmões. Nós temos os brônquios e nós temos também os alvéolos. Nós adultos temos cerca de 300 milhões de alvéolos e neles ocorrem as trocas gasosas, que é a entrada, do oxigênio e saída do gás carbônico. Os pulmões possuem uma grande quantidade de vasos. O sangue chega nos pulmões, pobre em oxigênio, e vai para o coração rico em oxigênio. Entre as principais doenças que tem de pulmões pneumonia, tuberculose e câncer de pulmão. E nós temos que, no caso, evitar fumar, porque pode, no caso, causar câncer. E é isso. Tchau! Pessoal, eu vou falar sobre a mecânica respiratória. A mecânica respiratória é basicamente o processo que permite a entrada e saída de ar dos nossos pulmões. Envolve a contração e o relaxamento dos músculos, como, por exemplo, o diafragma e os intercostais, criando uma diferença de pressão que faz o ar entrar ou sair. O diafragma, por exemplo, é um músculo em forma de cúpula que, quando se contrai, empurra o abdômen para baixo, aumentando o espaço na cavidade torácica. Isso faz o ar entrar. Quando o diafragma relaxa, o espaço diminui e o ar sai. Os músculos intercostais também ajudam, elevando ou baixando as costelas. Tudo isso cria a troca de ar, que é essencial para levar o oxigênio ao corpo e retirar o gás carbônico. Eu vou falar um pouco sobre os músculos, a parte da fisiologia, certo? Da mecânica respiratória. Vou abordar um pouco dos músculos respiratórios e do controle da respiração dentro da mecânica respiratória. Então, o processo respiratório precisa de uma ação coordenada. São vários músculos assim englobando para poder fazer o movimento da caixa torácica, certo? O principal músculo seria o diafragma. O diafragma tem uma cúpula, tipo assim, mais ou menos uma cúpula, e quando você inspira, ele contrai e ele abaixa, certo? E nisso ocorre a inspiração, você puxa o ar para dentro, né? Então tem uma expansão da caixa torácica ali. Essa expansão é de acordo com o volume, né? No caso, vai aumentar o volume, vai entrar ar, e no caso, abre essa expansão. Porque no caso, o peito vai para frente, né? Fica uma coisa mais aquele peito de bomba, assim, né? Jogado mais para frente, assim, com a entrada de ar dentro dos pulmões. Como eu disse, são vários músculos, e um deles também são um grupo, que é os músculos intercostais, certo? Que eles fazem o quê? Eles auxiliam bastante na elevação das costelas e na expansão do tórax durante a inspiração, entendeu? No caso agora da inspiração, já que a gente está falando da inspiração, né? Inspiração, agora a gente está falando da expiração. Eu vou dar uma retocada ainda continuando sobre os músculos intercostais, que é quando o músculo relaxa, ele volta para sua posição inicial. Então tudo volta para os músculos intercostais voltam para sua posição inicial e o restante também, certo? Agora tem algumas situações, como em atividade física, que precisa de uma necessidade respiratória maior, que pode entrar outros músculos, que são chamados músculos auxiliares, certo? E esses músculos auxiliares são como esse aqui do pescoço, que podem ser recrutados também, entendeu? E os músculos da região torácica. Então esse processo é regulado pelo sistema nervoso troncoencefálico, entendeu? Todo não, né? Principalmente. Tem mais sistemas aí, mas principalmente pelo sistema nervoso troncoencefálico. Ele controla automaticamente nossa respiração, né? Nossa capacidade de respirar automaticamente assim,
vai ganhando do tanto que a gente precisa. Agora eu não tô respirando mais automaticamente, né? Porque quando a gente lembra que tá respirando, a gente para de respirar automaticamente. Mas já vai voltar esse sistema a funcionar de forma autônoma, né? De forma automática no nosso corpo. E algumas dessas necessidades são o nível de dióxido de carbono e o oxigênio no sangue, entendeu? Então a gente tá correndo muito, a gente precisa de mais oxigênio, a gente puxa mais ar. E a gente precisa muito desse oxigênio, senão a gente não vai suprir o suficiente, né? Nossas células do nosso corpo. Então a gente que tá correndo, maratona de 10 km, a gente pode ver que o corredor sempre tá muito ofegante. Se ele parar assim do nada, você vai ver que ele tá sempre puxando muito ar. Então essa é a necessidade de oxigênio que a pessoa tem, né? Então é uma coisa natural, assim, se você subir as escadas ali, você vai ver uma pessoa sedentária, né? Você vai ver que você tá puxando mais ar, que é essa necessidade nossa que a gente tem de oxigênio. O que dá pra entender é que a mecânica respiratória depende tanto da ação muscular quanto do controle neural, que ele garante, né, que nosso organismo, nosso corpo, receba o oxigênio adequadamente. Pessoal, nós vamos falar agora sobre mecânica respiratória, cujo ocorre a interação entre os músculos respiratórios sobre a pressão intrapulmonar e intrapleural, permitindo a entrada de oxigênio e a saída de dióxido de carbono. Vale ressaltar que o diafragma faz parte do sistema digestório indiretamente, quanto do sistema respiratório diretamente. As estruturas envolvidas do sistema respiratório são pulmões, traqueia, brônquios, bronquíolos e alvéolos. A inspiração é um processo ativo que aumenta o volume da cavidade torácica, fazendo com que diminua a pressão sobre os alvéolos, permitindo assim a entrada de ar. Nós falamos de inspiração, agora nós vamos falar de expiração. A expiração é normal e é passiva, ocorrendo pela retração elástica dos pulmões após cessarem as contrações musculares respiratórias. A expansão torácica gera uma pressão intrapleural negativa que, por adesão pleural, distende os pulmões e provoca um fluxo de ar. Em resumo, os músculos respiratórios fazem um aumento do volume torácico e a pressão intrapulmonar e intrapleural, garantindo a oxigenação do sangue e a eliminação do CO2.